Palavras diárias de Deus. A tentação de Satanás. Mateus, capítulo 4, versículos 5 a 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Falemos primeiro dessa frase de Satanás. Ele disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E então ele citou as Escrituras: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Como vocês se sentem ao ouvir as palavras de Satanás? Elas não são muito infantis? Elas são infantis, absurdas e repugnantes. Por que eu diria isso? Satanás está sempre pronto para fazer algo tolo, acreditando ser muito esperto, e com frequência ele cita as Escrituras, até a própria palavra de Deus, tentando fazer com que essas palavras se voltem contra Deus para atacá-lo e tentá-lo. Seu propósito ao fazer isso é destruir o plano da obra de Deus. Não obstante, você percebe algo no que Satanás disse? Há intenções más nisso. Satanás sempre foi um tentador. Ele não fala francamente. Ele fala de modo enviesado, usando tentação, encanto e sedução. Satanás tenta Deus e homem de maneira igual. Ele pensa que Deus e homem são muito ignorantes, tolos e incapazes de distinguir claramente as coisas como são. Satanás pensa que nem Deus nem o homem discernirão sua substância e que nem Deus nem o homem discernirão seu engano e sua intenção sinistra. Não é daí que Satanás obtém sua tolice? Ademais, Satanás abertamente cita as Escrituras. Ele pensa que proceder assim lhe emprestará credibilidade e que você não será capaz de identificar nenhuma falha nisso, nem de evitar ser iludido por isso. Não é aí que Satanás está sendo absurdo e infantil? Sim. Isso é exatamente como quando algumas pessoas disseminam o Evangelho e dão testemunho de Deus. Os não crentes não dirão algo similar ao que Satanás disse. Vocês ouviram pessoas dizer algo similar? Sim. Como você se sente quando ouve coisas como essa? Você sente repugnância? Sim. Quando você sente repugnância, você também sente repulsa e revolta? Sim. Quando você tem esses sentimentos, você é capaz de reconhecer que Satanás e o caráter corrupto que Satanás incute no homem são perversos? Alguma vez você teve em seu coração uma percepção como esta: Deus jamais fala assim. As palavras de Satanás trazem ataques e tentação. Suas palavras são absurdas, risíveis, infantis e repugnantes. No entanto, na fala de Deus e nas ações de Deus, ele jamais usaria métodos como esse para falar ou realizar sua obra, e ele nunca fez isso? É claro que nessa situação, as pessoas apenas têm um mínimo de sentimento para prosseguir, e elas não têm uma percepção da santidade de Deus, certo?
com sua estatura atual, vocês estão meramente sentindo isto. Tudo o que Deus diz é verdade e é benéfico para nós e temos de aceitar, independentemente de vocês serem ou não capazes de aceitar isso. Sem exceção, vocês dizem que a palavra de Deus é verdade e que Deus é verdade. Mas vocês não sabem que a verdade é a santidade em si mesma e que Deus é santo. Então, qual foi a resposta do Senhor Jesus às palavras de Satanás? Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Há verdade nessa frase dita pelo Senhor Jesus. Sim. Há verdade nela. Na superfície, parece um mandamento para as pessoas seguirem. É uma frase muito simples, mas é uma que tanto o homem quanto Satanás violaram com frequência. Assim, o Senhor Jesus disse para ele: não tentarás o Senhor teu Deus, porque isso é o que Satanás fez com frequência e ele fez todo o esforço para agir assim. Você poderia até dizer que Satanás fez isso descaradamente. É da natureza essencial de Satanás não temer a Deus e não ter reverência por Deus em seu coração. Assim, mesmo quando Satanás estava ao lado de Deus e podia vê-lo, ele não conseguiu deixar de tentar Deus. Por essa razão, o Senhor Jesus disse a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é uma frase que Deus disse com frequência para Satanás. Não é apropriado usar essa frase inclusive hoje? Sim, Por quê? porque nós também tentamos a Deus com frequência. As pessoas com frequência tentam a Deus. Mas por que as pessoas fazem isso com frequência? É porque as pessoas estão cheias de um caráter satânico corrupto? Sim. Assim, o que Satanás disse acima é algo que as pessoas dizem com frequência? Sim. Em que situações? Pode-se dizer que as pessoas têm dito coisas como essa, independentemente de tempo e lugar. Isso prova que o caráter das pessoas é exatamente o mesmo que o caráter corrupto de Satanás. O Senhor Jesus disse uma frase simples, uma que representa a verdade e que as pessoas precisam. No entanto, nessa situação, o Senhor Jesus estava discutindo com Satanás? Houve alguma coisa confrontativa no que ele disse a Satanás? Não. Como o Senhor Jesus viu a tentação de Satanás em seu coração? Ele sentiu repugnância e repulsa? Sim. O Senhor Jesus sentiu repulsa e repugnância, mas ele não discutiu com Satanás, muito menos falou a respeito de grandes princípios, não é certo? Sim. Por que isso? O Senhor Jesus não quis reconhecer Satanás. Por que ele não quis reconhecer Satanás? Porque Satanás é sempre assim. Ele não pode mudar nunca. Podemos dizer que Satanás é irracional? Sim, podemos. Satanás pode reconhecer que Deus é a verdade? Satanás jamais reconhecerá que Deus é a verdade e jamais admitirá que Deus é a verdade. Essa é sua natureza. Ademais, há outra coisa sobre a natureza de Satanás que é repulsiva. O que é? Nas suas tentativas de tentar o Senhor Jesus, Satanás pensou que mesmo se tentasse a Deus e não fosse bem-sucedido, ele faria a tentativa de qualquer modo, mesmo que fosse punido. Ele o faria de qualquer modo.
embora ele não conseguisse nada de bom fazendo isso, ele o faria de qualquer modo, e persistiria e se oporia a Deus até o fim. Que tipo de natureza é essa? Isso não é maligno? Sim, Aquele que fica furioso quando Deus é mencionado, viu Deus? Aquele que fica zangado quando Deus é mencionado, conhece a Deus. Ele não sabe quem é Deus, não crê nele, e Deus não falou com ele. Deus nunca o perturbou. Então por que ele estaria zangado? Poderíamos dizer que essa pessoa é maligna. Seria alguém com uma natureza maligna? Quaisquer que sejam as tendências que sucedem no mundo, quer seja diversão, comida, pessoas famosas, pessoas bonitas, nada disso o incomodaria, mas uma menção da palavra Deus o deixa irritado. Isso não seria um exemplo de natureza maligna? Isso serve como prova satisfatória da natureza maligna do homem. Agora, falando por vocês mesmos, há momentos em que a verdade é mencionada, ou quando surgem os testes de Deus para a humanidade, ou quando as palavras de julgamento de Deus contra o homem são mencionadas e vocês sentem irritação, repulsa e não querem ouvir falar disso? O coração de vocês pode pensar: como isso é a verdade? As pessoas todas não disseram que Deus é a verdade? Isso não é a verdade. Isso são claramente apenas palavras de admoestação de Deus dirigidas ao homem. Algumas pessoas podem até sentir repugnância em seu coração. Isso acontece todo dia. Seus testes conosco são sempre mencionados. Como é o seu julgamento? Quando tudo isso terá fim? Quando receberemos a boa destinação? Não se sabe de onde vem essa raiva irracional. Que tipo de natureza é essa? natureza maligna. Ela é provocada pela natureza maligna de Satanás. Quanto a Deus em relação à natureza maligna de Satanás e o caráter corrupto do homem, ele jamais discute nem briga com pessoas. E ele jamais faz um escarcéu quando as pessoas agem por ignorância. Você não verá Deus sustentar opiniões similares sobre coisas que as pessoas têm. E, ademais, você não o verá usar os pontos de vista humanos, seu conhecimento, sua ciência ou sua filosofia, nem a imaginação do homem para tratar das coisas. Em vez disso, tudo que Deus faz e tudo que Ele revela está conectado com a verdade, isto é, toda a palavra que Ele disse e toda a ação que Ele tomou concerne a verdade. Essa verdade e essas palavras não são nenhuma fantasia sem fundamento, mas ao contrário, são expressas por Deus devido à substância de Deus e sua vida. Porque essas palavras e a substância de tudo que Deus fez são a verdade. Podemos dizer que a substância de Deus é santa. Em outras palavras, tudo que Deus diz e faz traz vitalidade e luz às pessoas. Permite que as pessoas vejam coisas positivas e a realidade dessas coisas positivas, e lhes permite trilhar a senda correta. Essas coisas são determinadas por causa da substância de Deus e são determinadas devido à substância de sua santidade.